Olá, bem-vindos ao minicurso sobre a calculadora financeira HP2C. Nosso minicurso tem esta lista de 10 temas, 10 pontos, que nós dividiremos em vários vídeos para melhor aproveitamento. Esse é o modelo Gold da calculadora HP2C. Pode notar que na parte esquerda do teclado, abaixo do visor, a maior parte das teclas tem 3 funções. A função referente aos símbolos em branco pode ser acionado, pode ser utilizado simplesmente pressionando a tecla. As funções em azul devem ser antecedidas pela tecla G, que é azul, bem embaixo do teclado, ao lado de STO. E as funções em dourado, então nós temos de acionar primeiro a tecla F do lado de ON, também bem embaixo do teclado. As funções referentes às teclas numéricas só tem como função secundária, uma segunda função, acionando a tecla azul, G, e nós vamos explorar praticamente todas essas funções, exceto as funções referentes à programação, e especificamente as teclas R/S e SST, em cima de ON e em cima de F, bem à esquerda, na segunda fileira de baixo para cima. Sobre o uso das teclas, então a tecla ON ela tem a função de ligar e desligar a calculadora, e também a tecla ON serve para trocar o separador de milhar para vírgula ou para ponto. Então, para fazer isso, nós mantemos a calculadora desligada e pressionando a tecla ponto, ligamos a calculadora novamente para mudar para ponto ou para vírgula o separador de milhar. Se você, então, está com a calculadora com ponto separando como separador de milhar, quer mudar para vírgula, desliga a calculadora, pressiona a tecla ponto, liga a calculadora com a tecla ponto pressionada. E aí vai fazendo os testes, trocando de para vírgula ou para ponto, conforme o seu gosto. As funções das teclas, então, boa parte das teclas, sobretudo aquelas do teclado embaixo do visor à esquerda, na metade esquerda da calculadora, tem 3 funções. A função em branco, basta você pressionar a própria tecla, e para acionar a função dourado, antes você deve pressionar a tecla F, e para acionar a tecla, ou melhor, a função azul, pressiona a tecla G anteriormente. Para limpar a memória e aí zerar a memória da calculadora, você usa a tecla a combinação F, depois pressiona CLX, F Clear Reg, quer dizer, Clear é para limpar, F CLX, que é F Clear Reg, limpa, zera a memória da calculadora. Para limpar a memória só de dados financeiros, então nós usamos a combinação F Clear Fin, que seria FXY, em cima de STO. Se você usa somente 2 casas decimais, é interessante fazer um teste para examinar o uso do máximo número de casas decimais possível. Preferencialmente, eu recomendo aos meus alunos que use 9 casas decimais. Para usar, então, este número de casas decimais, pressione a tecla F do lado de ON, seguida do número 9, para, então, 9 casas decimais. Se você quer trabalhar com 5 casas decimais, F e o número 5. 2 casas decimais, F e o número 2, e assim sucessivamente. Para digitar um número, vamos dizer que você queira digitar 1200. Então, basta você pressionar 1200 e pressionar a tecla Enter. Se você quer digitar o número 5500,85, então vai digitar 5500.85, Enter. Para digitar um número negativo, nós então usamos a tecla
CHS, que significa, é a abreviatura de Change Signal, troca de sinal. Por exemplo, 140 negativo. Nós usamos então 140 CHS Enter. Para escrever um número muito grande, como por exemplo 10 bilhões. Então nós usamos essa combinação para expressá-lo de uma maneira que, embora não apareça aqui claramente o número de zeros no visor, que é um número muito grande, nós podemos escrever numa notação diferente. Zere a memória com F clear reg, FCLX, e vamos fazer então F11 EX em cima de Enter, 10 Enter, que seria 10 na 10. Aí fica 10 bilhões, ou seja, o número 1 seguido de 10 zeros. Se você, por exemplo, dividir por 1 milhão, Enter, 1 mais 6 zeros, 1 milhão, e pressiona na tecla de divisão, vai ficar 10 mil. 10 mil vezes 1 milhão é 10 bilhões. Então, para voltar à situação anterior, F clear reg, e depois F9 para 9 casas decimais. Cálculo simples. É preciso entender claramente que a calculadora HP12C ela trabalha com a notação polonesa reversa, RPM. Então, ela não tem a tecla igual. Nós introduzimos um número, usamos a tecla Enter como digamos assim, um intermediário, como um meio de campo, e depois pressionamos a tecla referente à operação. Por exemplo, para fazer 1 dividido por 2, nós vamos fazer então 1, Enter, 2, depois apertamos na tecla divisão. Vai dar 0,5. 14 vezes 2, 14, Enter, 2, tecla vezes, dá 28. Se nós queremos então fazer 5 mais 2 vezes 6, então o indicado sempre é zerar a memória com FCLX, FClearReg. Aí nós fazemos então 5 Enter 2 mais, aí dá 7, que é o que está dentro do parênteses, vezes 6. Agora nós pressionamos 6 e no símbolo da multiplicação. Aí vai dar então o resultado de 42. Se nós fazemos então 10 bilhões dividido por 10 mil, que dá 1 milhão, então nós vamos fazer F11 EX, 10 Enter, 10 mil, dividido, vai dar 1 milhão. Se nós queremos fatorial de 5, ou seja, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, fatorial de 5, basta nós pressionarmos então o número 5, seguido da tecla G, seguido da tecla referente a fatorial, que é a função azul da tecla 3, do número 3. Então, 5 fatorial, 120. Né? Limpamos a memória com FClearReg, F9 para 9 casas decimais e seguimos para frente. É possível nós fazermos cálculos armazenando números na memória. Então, vamos fazer aqui um exemplo de cálculo usando a memória, usando as teclas STO e RCL. STO grava na memória e RCL resgata a memória. Vamos então ver uma medida de valor presente desses dois números, 300 e 500. 500 descontado 2 períodos a 10%. E 300 descontado 4 períodos a 10%. Quanto dá esse número aí, essa soma de valor presente? Então, nós vamos fazer esse cálculo que está demonstrado. Se fôssemos fazer na calculadora científica, faríamos da forma como está demonstrado aí. E na calculadora HP12C, nós usamos aquela forma que está em negrito, em Arial Black. Então, para nós usarmos a memória, vamos introduzir a memória com 1 Enter 0.10 mais
que é 1.10, que é o fator de desconto dos dois números 500 e 300. Nós gravamos esse 1.10 usando a tecla STO0. Poderia ser STO1, STO2, até STO9. Depois, quando nós quisermos então resgatar a memória, usamos RCL mais o número que colocamos memorizado. Por exemplo, como gravamos 1.10 com STO0, resgatamos esse número com RCL 0. Depois, então, nós vamos fazer 500, Enter, RCL 0. Aí resgatamos 1.10. Aí vamos elevar esse 1.10 na potência 2 negativo. Então, vamos usar 2CHS y na x, que é embaixo de n, bem à esquerda. Multiplicamos esse resultado pelo número de 500. E deixamos assim. Quer dizer, o valor presente de 500 é 413, 22, 31, 405. E depois nós vamos, então, calcular o valor presente de 300, usando o mesmo esquema. 300, Enter, RCL0, 4 CHS y na x, vezes 204, 90, 40, 366. E aí, basta nós pressionarmos na tecla mais para obter o resultado de 618.1272 ou 71771, conforme for o número de casas decimais.